Fala comigo, fanático pelo Vasco. Aqui quem fala é o Xande FPV e a gente está começando o nosso primeiro Corujão do Vasco. É a novidade nossa aí no canal, trazendo para vocês um giro de notícias do dia sobre o nosso Vascão. No vídeo de hoje eu vou trazer tudo que rolou hoje sobre o Vasco. Tem protesto no hotel, diante daquela vergonha que a gente passou. Tem contratação chegando, tem reunião do Conselho Deliberativo para tratar sobre a SAF, tem muita coisa. Mas antes da gente começar o conteúdo, não deixa de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação e ir lá na nossa página no Instagram, Fanático pelo Vasco com 2 Os no final, e poder seguir a gente. A torcida do Vasco protestou ontem na saída lá do hotel, lá em Juazeiro, após a partida, porque depois daquela vergonha que a gente passou, a torcida se sentiu muito no direito de estar lá protestando e o protesto foi pacífico. Eu concordo demais com a forma que foi protestado. Tem novidades sobre o Cangá. Cangá não vai, o nosso zagueiro, né, Luiz Cangá, ele não vai renovar o contrato. O contrato dele era de 3 meses e ele queria jogar mais, ele queria ter regularidade. Ele disse para o clube que não tinha interesse em renovar. E ele não vai renovar com o Vasco e parece que ele continua no Brasil. Algum clube brasileiro, inclusive da Série A, alguns clubes, né, já estão sondando o Luiz Cangá para poder jogar, ele continuar jogando aqui no Brasil. Depois da derrota de ontem, a torcida aqui é a cabeça do professor Zé Ricardo. Em várias enquetes aí, em torno de 50% das pessoas estão colocando o Zé Ricardo como o nosso principal vilão para derrota e eliminação. Derrota não, né? Empate e a eliminação no jogo de ontem pela Copa do Brasil, que foi vergonhoso. Mais uma mancha patética na história do Vasco. A gente não aguenta mais sofrer, não aguenta mais. Infelizmente, é isso aí que a gente está passando com essa monte de gestão ruim que a gente tem nesses últimos anos aí. Mas o Carlos Brasil, que é o nosso diretor de futebol, responsável pelas contratações e demissões de comissão técnica e jogadores, garante que o trabalho do Zé Ricardo está sendo bem feito e bancou o Zé Ricardo no cargo aí. E ele vai se manter técnico do Vasco a princípio, né? A gente não sabe se é aquela jogada de que a gente confia e tal, mas no fundo está se mexendo para mudar o técnico. Mas eu acredito que de fato não vou mexer no Zé Ricardo, pelo menos não agora, porque a diretoria está buscando de 4 a 5 contratações para poder chegar para ser titular. E essa foi a informação de hoje que o Carlos Brasil trouxe para a gente. E eu espero que sejam realmente contratações para ser titular de nível de Vasco, né, galera? A gente não aguenta mais refúgio. Jogador que tá para se aposentar, jogador que é sobra do Avaí, com todo respeito ao Avaí, sobra de vários outros times da Série B. A gente vai lá, contrata e não tem nenhuma esperança de melhora nesse time. Então eu espero que essas 4, 5 contratações sejam pontuais. Uma dessas contratações muito possivelmente será um zagueiro, porque o Luiz Cangá está de saída. E a outra contratação que já foi anunciado, que é prioridade máxima, é notório que é a posição que a gente mais precisa, é de um ponta. Parece que o Vasco vai trazer 2 pontas, mas a prioridade é de pelo menos mais um ponta. É a primeira posição que o Vasco está estudando aí no mercado para poder trazer pra gente. A diretoria está estudando aí para poder trazer, para fortalecer o nosso elenco, que precisa muito ser fortalecido para jogar a Série B, porque com esse elenco aí a gente não sobe. Em votação no Conselho Deliberativo, foi aprovado que o Roberto Dinamite recebeu o título de benemérito. Ele hoje foi aprovado para que ele se torne aí um benemérito do Vasco. Mais do que justo. O Roberto Dinamite, grande ídolo nosso, apesar de como presidente não deixa muito boas lembranças, como todos os outros últimos presidentes, mas no futebol é o maior ídolo da história do clube, isso eu acho que é inegável. Acredito que aí mais da metade da torcida entenda que o Roberto Dinamite seja de fato o nosso maior ídolo da história. Então, parabéns para o Roberto Dinamite por ser o nosso benemérito aí. E tem o garoto Arthur Salles, galera. O garoto Arthur Salles, que foi vendido por um time do Grupo City lá da Bélgica. Ele jogou muito pouco, entrou no segundo tempo em acho 2 ou 3 partidas no Vasco, aí no time profissional. Chegou a dar um passe de calcanhar para um gol. Garoto muito promissor, estava esculachando na nossa base. Foi vendido aí a preço de banana, mais uma vez, e está esculachando lá na Bélgica, um dos destaques do time. O garoto tem apenas 19 anos e está jogando muita bola. Ele com 15 jogos tem 6 gols e 1 assistência. O Vasco ainda tem um pequeno percentual
desse jogador e pode ser que futuramente arrecade uma graninha aí em caso de venda. Tá rolando agora a reunião do Conselho Deliberativo. Lá estão discutindo vários assuntos sobre a SAF e hoje 38 beneméritos do Vasco mandaram uma carta dizendo que é ilegítimo a possível SAF no Vasco e que o empréstimo é de 70 milhões, tem problemas de cláusulas e de vários temas e aquilo tudo que a gente entende que eles só querem burocratizar o fato do Vasco estar virando SAF. A maioria dos torcedores querem a SAF, isso é indiscutível. Numa enquete lá na nossa página do Instagram, 92% do pessoal é a favor da SAF e esses beneméritos, né, lá aquele asilo lá que a gente tem lá no Vasco, eles ainda querem continuar lá tendo total poder sobre o Vasco, sendo que a gente viu, né, na última reunião do Conselho Deliberativo, sem ser que está rolando hoje, que não tem condições de maior parte daqueles beneméritos estarem em posição de estar liderando o nosso clube. Então é isso, galera. A gente está finalizando o nosso primeiro Corujão do Vasco. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Nós vamos ter vários outros Corujões. E todo domingo, 10 horas da manhã, vai rolar o Domingão do Vasco. Esse é o primeiro dia. A gente vai falar de muita coisa bacana. História do Vasco, de São Januário. Muito conteúdo bacana. O título mundial do Vasco. Tem muita coisa boa aí pra gente poder trazer pra vocês. Nosso canal tá só começando. Muito obrigado. Valeu, galera. Um abraço.